Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Alma Junguiana. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a Doriane e eu trago para vocês neste vídeo falando sobre mais um ensaio do volume 7/2, o Eu Inconsciente, com o tema Ânima e Ânimos. Então, antes da gente começar, propriamente dito sobre ânima e ânimos, é importante eu frisar para vocês algo muito importante, é que esse, entre aspas, conceito de ânima e ânimos não surgiu do nada. Jung, ele agrupou, uns fenômenos psicológicos similares e nomeou como ânima e ânimos, ou seja, esse conceito empírico não surgiu assim do nada, de algo sem uma base mesmo empírica. Pelo contrário, ânima e ânimos surge aí a partir dos fatos empíricos. O que isso quer dizer? Mais propriamente dito, quer dizer que não surge aí a teoria, mas sim os fatos. Primeiramente, é a experiência, o fato em si, o fato psicológico, o evento psicológico, e que Jung, mais especialmente, claro, estamos falando aqui da psicologia de Jung, ele nomeia, como sombra, como ânimos, mas que esses conceitos empíricos, claro, mais uma vez, brotam, surgem de fatos empíricos. Então, é importante a gente ter claro isso. E, para começar, Jung ele já vai dizer algo interessante, de dizer que a psicologia feminina, como também a psicologia, vamos se dizer, masculina, apresenta uma certa diversidade, uma certa distinção, se observarmos com muita cautela. Ou seja, a ânima, ela apresenta aí o inconsciente que se compensa com a consciência deste homem, ou seja, deste ser masculino. Ou seja, não quer dizer exatamente que está ligada aí à genitália, ao órgão, Mas como o indivíduo se identifica conscientemente nesse gênero, ou seja, ele se identifica conscientemente como um ser feminino ou como um ser masculino. Então, isso independe se é um homem em termos biológicos, em termos de genitália ou não, tá? O que vai haver aí é como se apresenta isso a nível consciência, como o indivíduo se identifica, se percebe conscientemente como do ser masculino ou feminino, e que vai ser inconscientemente ter essa compensação. Ou seja, se conscientemente esse indivíduo ele é um ser masculino, então, em contrapartida, a ânima, que seria esse contraponto da consciência desse indivíduo que é masculino, com o seu lado inconsciente feminino, a ânima. E partindo aí também para o ânimos, seria o inverso, que conscientemente, a nível consciência, esse indivíduo ele se identifica como um ser feminino, ou seja, olhar consciente para quem eu sou. Eu sou uma mulher conscientemente, é assim que eu me identifico. E inconscientemente, fazendo esse contraponto, essa compensação, inconscientemente, eu tenho este lado masculino, ou seja, o ânimos. E é importante dizer, e eu vou dizer mais à frente, que como esse contraponto se apresenta a nível inconsciente e que não é
essencialmente integrado, conscientizado, vai haver aí uma certa característica ou condições específicas por ser uma constituição inconsciente, ou seja, esse ser masculino inconsciente não é igual ao ser masculino a nível consciente. Então, vocês vão entender mais adiante, eu vou tentar explicar de uma forma que seja mais clara. Então, de antemão, aqui, né, que vocês vão ver nesse texto que Jung, ele muito, muito bom, é muito bom mesmo. Aqui no canal eu tenho um vídeo em forma de slideshow, mas é muito, muito introdutório, porque neste vídeo que eu vou apresentar agora, ele vai trazer pontos um pouco mais profundos a respeito da ânima e do ânimos. E esse outro vídeo que eu tenho aqui no canal é apenas uma introdução. Claro que mesmo nesse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês, ainda tem outro material para que vocês possam aprofundar ainda mais, que eu recomendo a vocês, que é o livro da Emma Jung, Ânima e Ânimos. Então, é sensacional. Esse livro, ele tem que ser lido, principalmente para quem quer entender mais a respeito da ânima e do ânimos. Então, vamos lá. Como eu falei anteriormente, né, dessa compensação da consciência inconsciente, de como o indivíduo se percebe, ou como ser masculino ou feminino. E o importante é a gente ter em mente que nenhum homem é 100% apenas o seu lado masculino, tá? Ele compõe também o seu lado feminino. Enquanto psique total, né, na sua totalidade, nós como seres humanos, nós não somos apenas feminino e nem apenas masculino. O que vai haver aí é uma tendência, né, assim, maior para um desses dois polos, que vai ser possível se observar como o indivíduo se apresenta conscientemente, como ele se identifica, né? Então, se eu me entendo como um ser feminino, como mulher, conscientemente, então eu tenho esta tendência a este outro polo, né? Que seria desse ser feminino. Mas eu não sou 100% um ser feminino. Eu também tenho o meu lado masculino, que eu geralmente, né, nós humanos temos essa tendência deste outro polo empurrar, né, para a penumbra, né, para a escuridão, para o inconsciente, e que vai haver também uma certa roupagem, ou seja, vai apresentar uma outra roupagem por conta deste ser masculino estar numa esfera do inconsciente. É algo muito importante que é para frisar aqui, ser mencionado, é que existem sim imagens coletivas, imagens a priori, tá? Sem conteúdo. Nós vamos falar a respeito, mais propriamente dito, dos arquétipos. Essa imagem da mulher, essa imagem da mãe, a imagem do filho, a imagem do pai. Então, são imagens coletivas, sem conteúdos, e que vão, né, aí no decorrer da vida, né, diante da vivência mesmo do indivíduo, essas imagens coletivas, elas vão ser preenchidas. E aí há, claro, uma modificação, né, à medida que essas imagens, elas vão sendo preenchidas com conteúdos. Então, por que Jung ele vai trazer esse aspecto aqui? Porque existe a imagem da mulher, não é? A imagem da mulher que foi construída há vários e há milhões de anos, né? Que o homem ele foi se deparando com essa experiência diante do ser feminino,
e que essas imagens, né, elas têm a priori, algo muito forte, né, na mente, na psique desse indivíduo. E são imagens coletivas a priori, ou seja, antes do indivíduo já estar, né, vivo, antes dele vir ao mundo, já havia há muitos anos, o que é o ser feminino, essa imagem, a concepção, o que é o ser mulher, tá? Então, Jung ele vai pontuar esse aspecto para que ele possa chegar no cerne do seu pensamento. Então, ele faz essa ressalva. E aí ele vai dizer que é importante também se ter em mente que existe sim uma relação compensatória, tá? Entre a persona e a ânima. E isso a gente vai entender um pouco mais à frente. É importante agora eu dizer para vocês que, a princípio, eu vou falar sobre a ânima e, posteriormente, sobre ânimos. E quando Jung ele foi falar a respeito dessas imagens coletivas, ele quis dizer que essa imagem, ela tende também a ser projetada, tá? No ser feminino, na mulher. Então, é importante a gente perceber esse aspecto. Quando Jung ele vai dizer que existe uma relação compensatória entre a persona e a ânima, o que exatamente ele quer dizer? Nós entendemos muito bem que a sociedade ela já vai trazer, né, esse elemento de colocar esses papéis, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser padre, o que é ser médico. Então, ele vai trazer esse elemento e cobra do sujeito, né, esses papéis. E a sociedade ela exige que cada indivíduo cumpra com seu papel social. Então, se eu venho a este mundo e logo de antemão eu sou carimbado, eu sou identificado que eu sou do ser masculino, eu tenho uma exigência aí, porque eu vou ter que me comportar como um ser masculino, como um homem. E, por outro lado, também a mulher. Mas também, não falando apenas de homem e mulher, mas também de papéis sociais como médico, padre, filósofo, professor, criança, mãe, pai. Então, esses papéis, eles são muito bem definidos, muito bem claros na sociedade e o indivíduo ele tem que cumprir esses papéis. O indivíduo ele não pode fazer uma segunda coisa. Por exemplo, se o homem ele é o sapateiro, ele apenas sabe e transita neste universo de se fazer os sapatos. Ele não pode fazer uma segunda coisa, porque isso já vai criar algo muito duvidoso. Isso vai balançar a sua credibilidade. Ou seja, ele realmente é um bom sapateiro? Ou ele realmente é um bom pintor? Porque ele não pode ser pintor e também sapateiro. Porque esse homem mediano, ele tem que saber apenas uma coisa e nada mais. Então, se é exigido algo desse sujeito, né, diante aí desse contexto social e que deve ser cumprido. Então, o homem, como na sociedade, o vê como ser masculino, existe aí uma série, né, de obrigações e de exigências que esse indivíduo ele também tem que cumprir para se dizer, não, sim, eu sou um homem, eu sou um ser masculino, tá? Então, esta é a persona. Então, qual é a persona do homem? Ele tem que ser forte, ele não pode chorar, ele não pode vacilar, ele tem que sempre resolver os problemas, ele tem que ter apenas relações com as mulheres, né?
está aí voltado para este universo, para essas cobranças, e o seu lado feminino, porque ele tem o seu lado feminino, como eu falei anteriormente, né? Nenhum indivíduo é 100% masculino e nem 100% feminino. Então, essa persona deste homem, tá? E que é muito, muito bem definida, né, na sociedade, então esse indivíduo ele se vê até que inconscientemente ele tem que cumprir esse papel. Ele não pode chorar, ele não pode vacilar, ele tem que seguir nesta linha reta. Então, o seu lado feminino, é claro que vai, né, descer a ladeira abaixo e habitar a esfera do inconsciente. É o seu lado feminino que permanece na escuridão. Então, essa seria aí a representação do que seria a ânima, esse lado feminino inconsciente do sujeito. E é importante frisar de que este lado feminino, por estar no inconsciente, por ser negado, por não ser assimilado, essa ânima ela vai apresentar um caráter que ela intervém, ela fica, né? Ela se coloca entre esse indivíduo e a relação dele com o seu inconsciente, né? Então, essa ânima, ela faz essa ponte da consciência e o inconsciente e ela fica, né? Ela fica no meio da relação do indivíduo, mais propriamente dito, com o ser feminino. Tá? Então, se este lado feminino ele está a nível inconsciente, o indivíduo ele não tem consciente, né, desta sua outra face, né, feminina, então a tendência aí é que ele projete, e ele vai projetar no ser feminino, ele vai projetar nas mulheres, e a princípio seria esse ser que inicialmente o homem vai projetar essa ânima na sua mãe, ou na sua cuidadora, ou naquela figura feminina que se apresenta logo de início, né, para esse indivíduo. Então, vai se haver essa projeção, ele vai projetar essa ânima em uma mulher. E claro, e vai com o decorrer, né, do tempo, ele vai tender a projetar nas mulheres, nas mulheres em que ele se relacionar. Então, é importante se ver como que acontece, como que se espelha, né, esse lado feminino, essa ânima. E mais adiante, é importante também, mais outro ponto, é que como é que vai dizer Jung que a persona e tem uma relação de compensação com a ânima? Justamente porque a persona é como o indivíduo se apresenta, tá? Que é muito, muito mais fácil do indivíduo se identificar e dizer assim, olha, eu não sou a minha persona, tá? É mais fácil do que tentar trazer a consciência para esse indivíduo o seu lado feminino, a sua ânima, porque é algo que é invisível, não é palpável, e que o indivíduo não tem como entender, né, esse fenômeno psicológico. Então, a persona, ela seria aí, vamos dizer, como eu falei anteriormente, o indivíduo se identifica como um homem, como um ser masculino, tá? Mas, em compensação, o seu lado feminino, né, que está aí na esfera do inconsciente, a sua ânima. Então, a persona e a ânima nesta relação compensatória. E é importante perceber, né, que esse lado, essa persona, como o indivíduo se apresenta, ele também pode se apresentar como esse indivíduo, né, com cheio de princípios, um homem correto, honrado,
que é muito mais acessível, né, socialmente, muito bem educado, mas que na sua vivência privada, ele apresenta uma outra face, ou seja, justamente aquilo que ele não é, diante das pessoas, para com a sociedade, como ele se apresenta para as pessoas, como ele quer ser visto, né? Então, se ele se coloca como esse ser honrado, um homem muito bem posicionado diante das pessoas, mas que na sua vida privada não é muito raro, Jung ele vai dizer aqui que esse indivíduo ele vai apresentar uma outra face, um comportamento averso àquilo que ele apresenta para a sociedade. Então, muitas vezes, se ele tem uma família, esposa e filhos, muitas vezes ele é um homem muito duro, muito autoritário, intolerante e muitas vezes, né, até mais do que a gente pode imaginar. Que claro, porque na vida privada ninguém está vendo, né, a não ser aqueles, né, que estão ali muito bem próximo e que vê realmente a sua outra face, a sua sombra, né? Essa outra face sombria que só aquelas outras pessoas muito íntimas podem ver. Mas fora dali, daquele ambiente, ela é uma outra pessoa. É assim como ele quer ser visto. Mas esse é um ponto importante, Jung trouxe aqui, eu achei muito interessante trazer para vocês. Essa questão da ânima, né? Eu estou falando aqui da ânima, do ânimos vou falar posteriormente, que Jung ele vai dizer que muito fundamental, essencial, essa compreensão dentro desse desenvolvimento psicológico, né, do indivíduo psicológico, da ânima para com o processo de individuação, porque é importante entender que esse processo, né, de individuação está falando de quê? Fala dessa essência, dessa totalidade da psique, em que o indivíduo não fica fragmentado, integrar esses elementos da psique. Esse lado feminino ou o lado masculino, né, desconhecido. Então, esse processo de individuação, ele vai falar dessa integração. Que a ânima também, ela é um outro complexo, um complexo autônomo, que quanto mais é reprimido, é inconsciente, então quanto mais esses conteúdos vão interferir e influenciar a atitude da consciência. Então, essa ânima, ela vai interferir, sim, nas relações. E mais especialmente, essa relação do indivíduo com a mulher. Então, é importante, né, essa consciência. E claro, não é algo que é 100% integrado. O inconsciente não tem a condição de ser esgotado. Mas, à medida que muitos dos elementos, né, inconscientes, ou alguns desses elementos inconscientes, eles forem conscientizados e integrados, melhor é essa relação do indivíduo com ele mesmo e as suas relações, ou seja, as suas relações afetivas, familiares, como vai se dar essa relação do indivíduo com as figuras femininas, falando mais especialmente da ânima. Então, adiante, mais outro ponto que é muito importante a gente entender aqui. São muitos detalhes, tá, nesse capítulo, mas que eu espero trazer o mais importante e que, claro, pode se aprofundar. E para esse processo de individuação, é importante a gente entender também que é importante para o indivíduo se diferenciar dessa persona e da ânima. E Jung ele vai dizer aqui algo que é interessante que esse indivíduo ele possa fazer, mas claro, não é para todos. Não são todos os indivíduos que vão ter essa condição para isso. É que Jung ele vai dizer que seria interessante essa conversa consigo mesmo.
objetivar a ânima, se perguntar. Justamente nesses momentos em que o indivíduo ele pode ser tomado por esses conteúdos da ânima. E como é que vai se expressar esses conteúdos? Eu vou explicar um pouco mais a respeito dessa objetivação da persona, mas que Jung ele vai dizer que como a ânima ela pode se interpor, né? Ela ficar entre o indivíduo e a sua esposa, ou com a sua companheira, ou com quem ele se relaciona, essa figura feminina. Esses conteúdos geralmente eles brotam em forma de caprichos. O indivíduo ele tem essa questão da sensibilidade, um tanto que exagerada. Jung ele colocou muito bem esses caprichos, né? E que Jung ele coloca aqui que a ânima se interpõe entre o homem e sua família como uma mulher ciumenta. Assim como o ânimos também se interpõe entre a relação dessa mulher com o homem, né? Como um amante ciumento. Jung ele vai colocar aqui que é como um complexo autônomo. Sim, a ânima é como um complexo autônomo. Quanto mais não é conscientizado e assimilado, aí a coisa fica muito mais complicada. E colocando aqui de uma forma para poder se entender, no parágrafo 319, Jung ele vai dizer: mas se for reconhecido o fato de que o mundo está fora e dentro, e que, portanto, a realidade vem tanto do exterior como do interior, logicamente, deverá se considerar os transtornos e inconvenientes que surgem do íntimo como sintomas de uma adaptação defeituosa às condições do mundo interior. Jung ele vai colocar aqui que todos esses desarranjos, né, desse indivíduo com a sua ânima, com a sua relação com o ser feminino, e depois vocês vão ver também com relação ao ânimos, esse desequilíbrio em considerar mais o mundo externo, né, e não o mundo interno, ou seja, de não considerar os dois campos, porque todos os dois, essas duas esferas, elas apresentam demandas específicas, claro, mas que não negligenciar a demanda de uma e nem da outra, ou seja, de ter um olhar de consideração tanto para o mundo exterior, sim, porque nós precisamos também das nossas relações, da nossa relação com o outro, e também do mundo interior, que é essa relação interna comigo mesmo, e que é extremamente fundamental para que as minhas relações, né, sejam, à medida do possível, claro, até onde se possa ser, essa relação seja menos agressiva, menos patológica, porque pode-se, diante desse desconhecimento, dessa ânima muito, né, renegada aí para o inconsciente, pode haver, sim, danos catastróficos para essa relação com esse ser feminino, e nós estamos vendo inúmeros casos. Não precisamos ir para outro lugar, no Brasil mesmo, essa relação do homem com a mulher. A princípio, a gente vê ali algo que sai da esfera da consciência, algo que brota em forma desse complexo mesmo autônomo, uma avalanche aí de acontecimentos, de atos, né, dos homens para com as mulheres. E que é importante a gente perceber aí que esses homens, eles estão inconscientes desta ânima,
né, deste outro lado feminino. E que isso sim compromete consideravelmente as relações entre o homem e a mulher. E mais adiante, falando a respeito dessa objetivação da ânima que eu falei anteriormente, é que Jung ele vê como importante essa conversa, esse diálogo consigo mesmo. Porque esses conteúdos, quando eles brotam, né, essa ânima que interfere essa relação do indivíduo para com esse objeto que ele projeta a sua ânima, esse indivíduo se perguntar, o que é que essa ânima quer? Por que ela quer essa ruptura? Porque são aí questionamentos que seriam sim importantes neste momento. E que Jung ele vai dizer que infelizmente não tem todos os indivíduos essa condição, mas que cultivar esse ato de falar consigo mesmo, dessa objetivação da ânima, tentar se diferenciar dessa ânima. Então, até aqui eu falei sobre a ânima. Agora nós vamos entrar aqui num universo ainda mais complexo, que é o ânimos. Nós falamos até aqui a respeito dessa psicologia masculina, né, a ânima, que a figura que compensa a consciência masculina, né, que é essa ânima, mas na mulher, que vai ocorrer aí é o contrário, né, o oposto, é que essa mulher, consciência, a nível de consciência, ela se identifica, ela se percebe como um ser feminino. Mas que inconscientemente, esse seu lado masculino, que claro, né, devido a essa demanda da sociedade, ela tem que também apresentar essa persona da mulher, desse ser feminino, e que tem uma série de características, né, que se é esperada aí do ser mulher. Claro que nós estamos aí ao longo da história passando por mudanças, mas que essa relação com ânimos eu acredito e percebo que ainda está muito confusa, tá? Muito confusa, e que pode haver aí muitos desentendimentos, muita confusão, para poder mesmo a mulher entender de uma forma um pouco mais, tá, consciente esse seu lado masculino. E Jung ele vai dizer que o que é interessante, né, é que essa ânima, a ânima, né, falando aí dessa psicologia masculina, eu falei anteriormente, que se apresenta em atos caprichosos, de afetos muito exagerados, de muita... É realmente aquele homem que vamos dizer, muito chato com as coisas, com detalhes, um pouco que ranzinza, vamos dizer, e que tem seus caprichos. E no ânimos vai se ver algo diferente, né? É que esse lado masculino da mulher, a nível inconsciente, habitando aí a esfera do inconsciente, vai expressar em forma de opiniões. E essas opiniões não são essas opiniões que o homem tem a nível consciente, tá? São opiniões que não tem muito fundamento, e que a mulher ela insiste, né, em estar certa, de dizer que essa forma de entender é correta, é assim que tem que ser feito, e muito dessas opiniões ela não tem uma base, é como se não tivesse nem pé nem cabeça, mas que a mulher luta com todas as garras, com todas as forças de dizer que está certa. E que ela vai ter sempre argumentos para julgar este homem, esse ser, né, esse objeto da sua projeção, porque ela tende, claro, assim como o homem, de projetar a sua ânima na figura feminina, a mulher
tende a projetar também seu ânimo, porém, diferente dessa projeção que o homem faz em uma pessoa, em uma mulher, né? Ele projeta a sua ânima. A mulher, quando ela vai projetar o seu ânimos, né? Ela vai projetar não em uma pessoa, em um homem. Ela vai projetar em uma pluralidade de pessoas, são várias pessoas. E essas pessoas são juízes, né? Ela vai estar sempre julgando, fazendo julgamentos. Então, diferentemente do homem que projeta em uma pessoa, geralmente na mulher, né? No ser feminino, a sua ânima, a mulher ela vai tender a projetar não em uma pessoa. Porque essa psicologia feminina, a psicologia da mulher, ela ainda é muito mais complexa, muito mais rica em detalhes. Então, ela não vai projetar em uma figura, mas ela vai projetar em uma pluralidade de pessoas. E ela tende a ter essas opiniões, a esses julgamentos muito duros, inflexíveis, e que ela tem que ter razão. Que é importante frisar que para a mulher, né, a nível consciente, o seu foco é mais nas relações, nas pessoas. E nessa psicologia masculina, né, no homem, a nível consciente, ele tende a focar mais nessas coisas mais utilitárias, em questões mais objetivas, em política, em tecnologia, em algo muito mais concreto. E a mulher, ela tende a esse interesse mais pelos detalhes das relações, das pessoas, e que é interessante perceber que, a nível consciente, tá? Como eu falei anteriormente, assim como a ânima se interpõe entre a relação do homem, né, com a sua família, com a sua esposa, com a sua companheira, como um amante ciumento, o ânimos ele vai agir também desta forma. Ele vai interferir nessa relação dessa mulher com o homem. E interessante como ele vai dizer que é tão forte isso que esse ânimos ele vai influenciar tão profundamente essa relação que ele vai dizer, não raramente, esta mulher ela está apta a trocar um homem de carne e osso pela sua opinião, pelo seu julgamento, por estar certa e não ver realmente esse ser que está ali na sua frente, este homem, né? No caso. E é muito interessante observar, porque quando a gente vai entender essas relações, né, os casamentos, os relacionamentos, vai se observar isso de que tanto a ânima como o ânimos, eles tendem a serem projetados, né, a nível de frequência igual, né? Tanto a ânima e o ânimos, eles tendem sim a serem projetados, né? E que essa projeção afasta o que a pessoa realmente é, ou seja, este olhar para com esse indivíduo que está ali na frente. Porque a projeção, ela tão forte pode ser que você não enxerga mais o indivíduo que está na frente, mas sim o que você projeta naquele objeto. E que é muito perceptível nos relacionamentos. Para mim, estudar este ensaio não me foi muito difícil. Aliás, eu já estava com esse capítulo já pronto, só esperando a oportunidade para poder fazer esse vídeo para vocês. Porque na vida prática, eu tenho um relacionamento, né? Eu sou casada e muito do que foi dito aqui, para mim, foi entendido justamente na prática, porque eu vivencio isso na prática. Eu sou casada há quase 10 anos, né? Eu sou uma mulher, ele é um homem, é assim que nós nos identificamos, e somos também de culturas diferentes,
falamos idiomas diferentes, então existe sim esse choque, né? E ler tudo aqui e ao entender a ânima e o ânimos, para mim foi mais fácil de entender, porque é algo muito da vida prática, é o que é vivido mesmo em termos de relação, e que Jung ele retratou muito bem, né, ao falar desse fenômeno psicológico da ânima e do ânimos, como se expressa, como também influencia a relação. Então, a tendência é que esse ânimos, ele entre em choque com a ânima. Porque, claro, porque eu posso projetar o meu ânimos, né? E o meu companheiro, né? À medida que isso acontece, ele pode também, né? Projetar a sua ânima. E aí, quando isso acontece e que não se tem consciência, pelo menos em uma determinada medida, como se fosse cabo de aço, né? Um puxa aqui, um puxa lá, com essa luta, né? Que pode ser interminável. Mas esse entendimento de ter essa intenção e essa busca de se compreender, de se entender, esse autoconhecimento, como Jung falou, né, de ter esse hábito, esse ato de sempre falar consigo mesmo, porque é algo que eu passei a fazer, né, porque é algo que também exige muita humildade, centrar bastante e procurar sempre estar atento a essas avalanches de afetos intensos, né? Porque esses conteúdos eles podem vir à tona e tomar conta e, né, como um complexo autônomo que é fazer estragos, né? Então eu entendi aqui essa passagem, como também esse texto, ele é muito, muito rico para se entender o que Jung ele quer dizer, mas ainda tem muita coisa, tá? Falando a respeito da ânima e do ânimos. E a mulher tomada pelo seu ânimo, ela tende a perder a sua feminilidade. Em contrapartida, o homem que ele é tomado pela sua ânima, por esses conteúdos, ele tende a ficar afeminado. O que Jung está dizendo aqui é a respeito desta distância do outro lado, né? Da outra parte da psique. A psique, ela não é, como eu falei anteriormente, ela apresenta uma totalidade e ela não é apenas 100% feminino ou masculino. Então, enquanto o indivíduo ele também não olha para este mundo interior, tende-se a essa fragmentação, a essa parte, né, a este desconhecimento, a negligenciar esse mundo interno, a negligenciar esses conteúdos que quanto mais eles são reprimidos, eles vêm com força total, ou seja, essa força com que esses conteúdos eles podem brotar de uma forma autônoma, sem um controle avassalador, essa força ela é proporcional à força com que esses conteúdos foram reprimidos. Então, daí que está a importância dessa busca de tentar ouvir esses dois lados, né? Esses dois polos, o mundo exterior e o mundo interior, de buscar essa integração e entender também que essa integração ela nunca vai ser 100%, mas que essa intenção, essa busca e essa assimilação desses conteúdos do inconsciente com humildade, é primordial essa palavra, com humildade,
Porque esses conteúdos que estão lá no inconsciente são esses conteúdos que não queremos ver, que não queremos aceitar, assimilar e entender que também faz parte de nós. Então, ter essa humildade para poder entender que não somos seres perfeitos, esse olhar para o mundo externo e o mundo interno, ter essa relação, né, esse equilíbrio entre aspas, porque equilíbrio, mais uma vez, 100% não existe. É a mesma coisa de dizer felicidade plena, 100%, sem nenhuma crise, sem nenhum abalo. Então, eu gostaria de finalizar esse texto sobre a ânima e o ânimos. O Alma Junguiana tem também o nosso Instagram, que vocês podem me escrever pelo direct. E, mais uma vez, salientando que eu não posso dizer, eu sei que tem, a Bárbara Hanna tem também uma obra belíssima sobre a ânima, sobre o ânimos, mas eu sei que tem. Mas que eu sei que a Emma Jung, essa obra eu li, é riquíssima e que você pode aprofundar mais a respeito desse tema da ânima e do ânimos. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a técnica de diferenciação entre o eu e as figuras do inconsciente. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e tchau, a gente se vê no próximo vídeo.